Começando mais um podcast Fala Pri, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast. Você sabe que toda semana eu trago aqui pessoas incríveis, inspiradoras. Esse podcast vai te levar a autoconhecimento, empoderamento, clareza, motivação e disciplina para você ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha, esposa, mãe, empresária e tudo que você possa imaginar, porque eu posso ser o que eu quiser e agora eu sou apresentadora de podcast, sim, né? Então bora lá, meus amores, falar hoje de empreendedorismo, que é algo que eu sou apaixonada. E a chamada do nosso podcast de hoje, quando eu decidi, né, que eu queria eles aqui. Não foi um convite, foi uma convocação, né? Ó, eu quero gravar um podcast com vocês. E o título desse podcast é de Pasteleiros a Empresários da Beleza. E hoje a gente vai se divertir muito e aprender demais com esses dois empresários que eu admiro muito, muito mesmo. Receba aqui Sérgio Gusquem, é assim que fala, né? Gusquem, Edson Satoshi, no Fala Pri. Cadê a apresentação dos meus convidados na tela? Edson, sem formação acadêmica. Já para falar, gente, para você ter sucesso na vida, não é um diploma que vai garantir isso não, tá? De comerciante da família para empreendedor, de empreendedor para empresário, em formações. Tem até um riso ali, hein, Edson? Não dá para parar, né? Não dá para parar. Não dá para parar. Vindo de um comércio familiar como feirante e hoje ao lado do seu irmão e sócio, estão com um time de aproximadamente 100 colaboradores que vem crescendo e se fortalecendo cada vez mais para superar desafios diários. Bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Pri. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo meu irmão, sócio também. Tamo junto em mais uma coisa nova, né? Muito bom. Nossa, desde a feira, só aprendizado. E Muito esse é mais um. Espero poder contribuir aí com você e com todo mundo aí que vai estar nos assistindo. Com certeza. O Sérgio, cadê a apresentação do Sérgio aqui? Sérgio Isao. Isao é o segundo nome? É o nome japonês, né? Japonês. Sem formações técnicas, porque empreender, meu amor, a formação é da vida, né? Sempre investiu em desenvolvimento, principalmente comportamental. A parte técnica acabou contratando consultorias de acordo com o tamanho da sua dor. Né? Sempre se desafiou para atingir os seus sonhos e agora alinhando com o propósito pessoal. Alinhado com o propósito pessoal. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Muito bom. Gente, assim, eu sou apaixonada pela história de vocês. Vocês são empresários que me inspiram muito. Eu sempre, quando eu estou visitando um cliente, eu sempre, quando eu estou fazendo algo, eu sempre tenho algo para contribuir através do que eu aprendi com vocês e do que eu vejo de vocês ali, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês como seres humanos, como pessoas, porque antes de existir um grande empresário, existe uma grande pessoa. E até esse momento atual, do tamanho da Lume Store, né? Que a Lume Store é uma perfumaria, assim, com um conceito muito diferenciado, que está em multicanais. E, cara, é só o começo do que está por vir. Comece falando um pouquinho aí da jornada de vocês. Vamos deixar para o funcionário mais antigo falar. Bora, Sérgio. Respeitando as tradições de uma família oriental, primeiro os mais velhos. Caramba, aí não tava preparado para isso, hein? Aqui a gente se prepara. Eu falo assim que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aqui também, entendeu? Aqui também, né? E atua na nossa vida, né? Então vamos embora, Sérgio. Nossa, como é que eu começo, hein? Bom, é assim. Eu, quando era criança, né, eu tive um problema de saúde, tive problema de bronquite, aí fui internado. Segundo a história que meu pai contou uma vez, é que eu quase morri, né? E eu tinha uma saúde bem debilitada. Eu sou magro ainda, mas eu era muito magro. E aí eu não tinha desempenho em esporte e tal. Putz, eu era o último a ser escolhido, num pega-pega, num futebol. Quando o time era ímpar, era assim, o Isao sobrou, fica com vocês que o time é mais fraco. Puta, isso aí me dava uma autoestima assim baixa. E eu tinha uma dificuldade de estudar, de aprender as coisas da escola. Aí eu achava que eu não me sentia capaz. Acho que isso fez com que eu fosse sempre esforçado para aquilo que eu queria. E nunca fui bom em esporte nem nada, mas tinha um negócio que eu tinha uma baita vontade de ganhar dinheiro, né? Tanto que
acho que tinha uns 12 ou 13 anos, nem precisava pegar ônibus para ir para a escola, mas como eu tive que fazer natação por conta da bronquite, aí eu fui lá e, pum, consegui uma carteirinha de passe escolar. Aí a natação era 2 vezes por semana, aí sobrava passe. Pô, aí eu aprendi a vender esse espaço pro cobrador. Ó, o empreendedor começa de criança, né? Já Então, prescreveu esse crime, pode falar. Cara. e só depois que eu fui estudar sobre comportamento empreendedor e tal, que eu fiz a reflexão e eu vi, falei, caramba, essas sacadas eu já tinha, né? Pô, e quando era office boy, então, meu primeiro emprego? Quantos anos você tinha como office boy? Acho que era de 16 para 17 anos. Todo office boy, não tem um office boy que não fez. Que a gente dava aquelas pernadas, né? Fazer o serviço lá no centro, assim. 2 até 3 estações de metrô. Fazia a pé, né? Quase correndo. Aí dava um gato no passe do metrô. Economia é tudo, né, gente? Tudo isso para ganhar algum dinheirinho a mais. E aí, na época que eu tinha esse emprego, era época de inflação. E aí eu via casa de câmbio. Pô, ganhava um salário, uma parte eu comprava em dólar, para não corroer com a inflação. Naquela época você já comprava? Naquela época eu Uau. comprei... era o que dava. Às vezes era $20, $30. Entrava na casa do câmbio. Pô, era de menor. Eu entrava, a mão suava assim, ficava meio nervoso, sem jeito. Ia lá e comprava. Quando fazia serviço no centro, né, perto da Praça da República. E aí eu vi a casa de câmbio e aí eu fui xeretando e comecei com isso. Dessa maneira eu fiz as primeiras economias, né? Tudo bem que depois que eu fiz 18 para 19 anos, gastei tudo comprando acessório para carro, né? É a fase, né? É a fase. E eu acho que a pegada empreendedora veio daí. E eu tinha, assim, a vontade de ter as coisas, né? Aí eu sonhava, para a época, eu acho que eu sonhava grande. E eu admirava aqueles executivos engravatados, aqueles caras com... Na época, o carro top era o diplomata, né? Eu achava que meu sonho era, eu vou ser um executivo. Pô, eu tinha maior dificuldade para estudar, não consegui fazer faculdade, e aí eu vi que esse sonho não ia vingar. Fui arrumando emprego, né? Comecei de office boy, auxiliar de escritório. Aí o último foi assistente administrativo de vendas numa multinacional japonesa. Era lá na Paulista, Conjunto Nacional, né? Pô, mas ganhar dinheiro que é bom, nada, né? O status, ok, né? Mas olhava pro extrato... Mas consegui chegar, sabe, por minhas vias. E como eu via que eu não tinha jeito para estudar, e aí meu chefe falou, Busquem, se você não tiver faculdade, você não vai para os próximos níveis. E eu já estava meio cansado daquele ritmo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Naquela época eu tinha 21 anos. Pegando aquele metrô lotado, né? Aquela linha verde, tinha recém-inaugurado lá o ramal Paulista. Puta, aquele metrô lotado, aquela plataforma lotada. Eu falei, mano, eu vou espanar. Essa vida aqui não... Aí eu olhava pro meu chefe, o cara fumava que nem um doido. Bebia. Eu acho que ele não bebia, mas ele vivia estressado. Aí ele com a esposa dele tentava empreender, aí ele estourando num cartão de crédito aqui, do outro ali, usando crédito rotativo e tal. Aí você desconfigurou a imagem do executivo que você tinha. E aí foi quando já participava de alguns treinamentos que usava PNL e tal. Aí eu olhei para aquilo e falei, eu não preciso viver 20 anos numa multinacional japonesa. Acho que as multinacionais americanas tinham uma outra pegada, mas aí eu não conseguia entrar nessa. Eu entrei porque eu falava o japonês, né? Então eu consegui ser aprovado, mesmo não tendo a faculdade. E aí eu falei, não é esse futuro que eu quero para mim. E aí meu pai tinha um negócio junto com a família, e um cara que não tinha estudo vendia carne de porco na feira
Só que o cara tinha Monza, 0 quilômetro. Pô, o cara tinha muito dinheiro. E eu vi e falei, se eu não gosto de estudar, eu vou ter que gostar de trabalhar e eu não vou escolher o que fazer, né? O que vier, o que cair na mão eu vou fazer, eu vou empreender e eu acho que sendo bem feito, vai dar, né? Vai dar bom. E nessa época, ir para o Japão estava no auge. Quando eu era office boy, meu salário do mês, acho que dava coisa de o salário no Brasil era muito baixo, acho que dava uns 100, $120. Coisa que hoje seria R$ 700. Meus primos, eles estavam trabalhando no Japão, eles ganhavam $100 por dia. Uau. E eu não podia ir para o Japão naquela época. Meu irmão era mais novo, meu pai tinha alguns problemas de saúde. E era importante eu estar, né? Tinha 18 para 19 anos e eu fui ficando. E aí quando eu tinha 22 anos, que eu saí do meu emprego, foi em setembro de 96, finalzinho de agosto, e aí eu fui aventurar, eu fui vender purificador de água da Panasonic, né? Foi seu primeiro contato com vendas? Vendas externas, sim. Era o chamado venda de impacto, né? Tá. Você vai, conta uma história, apresenta. O produto era muito bom, mas o target era bem alto. Só que era aquela venda que você faz uma vez. Tá. Eles pagavam uma boa comissão por peça vendida, só que não era aquela venda recorrente, né? Todo mês, todo dia você tinha que ir atrás de cliente novo, cliente novo. E aí em 2 ou 3 meses eu esgotei os contatos, né? E aí eu tinha que ir buscar novos contatos. Eu falei, hoje eu sei a palavra que define isso. Não era sustentável aquele ciclo. Eu ia ter que gastar muita energia. E aí foi na época que o negócio da família, né, do meu pai, não estava indo muito bem. Que era de vender carne de porco. Na família tinha uma criação, tá, né? Era uma chácara. E aí o negócio não ia perpetuar. E aí o meu tio mais velho, ele fez uma reunião com todos e falou, olha, precisamos tomar uma decisão, né? E vai ter que desfazer a sociedade. Cada um vai ter que seguir o seu caminho. E dos irmãos, o meu pai era quem tinha a maior limitação. Meu pai, num acidente, ele não enxergava de uma vista, então ele não tinha habilitação. Tinha algumas limitações, ele fazia um consumo excessivo de álcool, né? Depois de muitos anos, eu entendi que ele já estava no alcoolismo, né? E foi bem a fase que minha avó faleceu, a mãe dele. Então foi a fase assim mais crítica dele, né? Ele vendo que a situação da família não estava indo bem, a mãe dele falecendo, e foi uma fase muito difícil da família. E foi a hora que eu, com 22 anos, assumi a liderança da casa. E o que tinha para fazer? Eu sem experiência, sem capital, o que dava era para... na época, o pastel estava em alta. O dólar, na época, estava 90 centavos. Foi aquela fase que o real se valorizou. E um pastel custava R$1, né? E era um negócio que estava indo bem, tinha uma rentabilidade boa, baixo estoque, então era muito trabalhoso. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar uma licença na feira. Aquelas bancas que a gente vê na feira, todas elas têm licença. Tá. Né? E aí existe um comércio de pessoas que já não querem mais e as pessoas vendem, né? Vende o ponto que fala. E aí a família não tinha condições de comprar, e a gente começou do jeito que deu, e a primeira oportunidade apareceu uns 6 meses depois, mas era muito ruim. Era uma banca que era praticamente falida. E é o que deu para comprar. E vocês não tinham experiência nenhuma? Não, nenhuma. Mas assim, a colônia japonesa ela se ajuda muito. Tinha para quem perguntar. Ah, tá. Aí amigos, parentes, assim, eles foram orientando. ajudando.
E hoje, com a experiência que a gente enxerga, né? Tem pastel igual esse de São Paulo, tem onde tem a colônia japonesa. Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Grande São Paulo e interior. Lá no Rio tem, mas não é igual. No Nordeste tem o pastel, mas não é igual. Por quê? Porque a colônia japonesa, ela se ajuda principalmente de Okinawa, né? Nós somos descendentes de... nossos avós vieram de Okinawa. Então, existe essa união, essa ajuda, é o cooperativismo, né? Está muito enraizado. E isso acontece com alguns segmentos do material de construção, a ferragem. Sim. A maior cooperativa de compra é o Grupo Okinawa, né? Aí tem também o outro grupo, o Nikkei Brás, também muito forte. E a gente vê na perfumaria. As maiores perfumarias que tem, o modelo que tem é esse aqui de São Paulo. E a maioria está na mão dos orientais, também um vai ajudando o outro. E assim, os nossos amigos e familiares nos ajudaram a começar na feira e a família também ajudou a começar a fazer esse upgrade, vamos chamar assim, a transição de carreira. E assim a gente começou a perfumaria. Com uma barraca. Vocês A começaram. gente começou a barraca, a gente ficou ao todo, acho que 13 anos, né? Sim. Na feira. Na feira. Era e aí fácil? A gente acha que chega na feira já tá tudo ali é. e os bastidores. Vender é a parte mais fácil. Vender é o mais fácil, né? O dia mais puxado, que era uma sexta-feira, a gente começava 4 horas da manhã e ia terminar 10h30, 11 horas da noite. E ainda tinha sábado e o domingo. Tem uma parte dessa história que o Sérgio esquece de contar, mas antes de conseguir comprar essa primeira matrícula que já estava falida e tal, a gente ficou meio que estagiando num ponto de rua, né? Nossa, essa fase eu era uma criança praticamente. Quantos anos você tinha antes? Acho que eu tava com 10, 11, por aí. 11 para 12, né? 10 eu fiz um bico lá pra tia, aí aos 11 a gente começou e acho que a primeira barraca foi ali na frente da loja do Turco lá. Você pediu pra ele, deixa eu montar minha barraquinha. Acho que o tamanho dessa mesa parece o tiozinho que vende tapioca hoje em frente à loja. É tipo assim, eu não quero lembrar dessa fase. Ele nunca conta essa parte, mas eu falei, gente... A sua preparação, né? Hoje, quando o pessoal fala, a gente veio da transição da feira do pastel para perfumaria, todo mundo olha e fala, todo pasteleiro tem 15 funcionários, o negócio é uma empresa. Fala, não, gente, o negócio começou com uma barraca que não cabia 3 pessoas, né? É verdade. Pedindo favor, ele nunca conta, acho que é por causa disso mesmo, né? Mas... Tem um bloqueio aí. Essa parte eu não sabia. Você não sabia, né? E aí partiu dessa fase da loja do Turco, lá no... Lausanne, né? Em frente ao próximo Bergamini ali. E aí depois foi para uma vilinha ali perto de casa, que tinha um parente nosso que montava ali nos dias bons, os dias que eram fracos na semana, a gente falou, será que eu posso montar ali também? Mas era assim, era para vender 30 pastéis, 40 pastéis. Fica lá o dia todo lá. E depois, quando a gente conseguiu comprar a linha mais forte, né, que também estava bem mal trabalhado, que a gente levantou, pegavam, a nossa melhor feira era de sexta-feira. Quando sexta-feira caía um feriado, tipo 7 de setembro, 9 de julho, que era bem próximo à data de pagamento, vendia 1.000, 1.100. Mas essa fase inicial do pastel era tipo, garantir uma janta. Garantir um almoço. E essa é o jogo do empreendedorismo, né? Sim. Muitos empreendedores acreditam, eu sempre falo, a pessoa quando resolve empreender, ela quer ter 2 coisas na vida. Mais tempo e mais dinheiro. Só que ela se lasca, porque as únicas coisas que ela menos vai ter é mais dinheiro e mais tempo. Porque isso é um processo, é uma construção, né? Não dá para pular esse processo. Não dá para pular. E aí, beleza. Então, vocês ficaram lá 12 anos como pasteleiros? Isso. 12 anos como pasteleiros. Fechamos quase o ciclo de 13. Quase 13 anos, né? 13º ano. Então, ali vocês se desenvolveram como pessoas, ali se desenvolveram como empreendedores, ali aprenderam o que vocês queriam e o que vocês não queriam. Sim. Né? E como que foi ali a virada de chave? Assim, ei, vamos fechar esse ciclo, vamos abrir outro ciclo. Sim. A virada foi assim. A gente foi para
para ser o pasteleiro porque era a opção que a gente tinha. Era o que era o mais viável. Mas eu nunca acreditei que eu ia fazer minha vida como um feirante. Porque, olha, 36 graus, meio-dia, fritando pastel. Olha, eu olhava aquilo e falei, eu posso mais. E no frio? Nossa, tinha uma feira lá de domingo, mas passava um vento ali, montava a barraca umas 7h30 da manhã, até umas 10h30, 11 horas, era um frio lascado, né? E aí eu falei, não é essa vida que eu quero pra mim. Falei, eu acho que o que eu posso fazer é ter um comércio. Eu não me via com serviço ou com uma indústria. E aí eu... Mas ali já tinha decidido que você ia ser empresário. Sim. Porque o meu antigo chefe, ele falava assim, você tem que pensar em algo, não é só empreender. Você tem que pensar em algo que possa ser empresariável. Na época eu nem sabia o significado disso, mas eu gostava dessa linha de pensamento. Falei, bom, eu não vou conseguir ser um gerente, não vou conseguir ser um executivo, então eu vou ter que ser um empreendedor. O que deu para começar foi a barraca na feira. Falei, agora eu acho que eu posso ser um comerciante, eu posso ter um comércio. Né? E o mais viável era a perfumaria. Mas antes disso a gente teve... Eu não sei se eu te contei também. A gente teve um depósito de gás também. Contou. O meu primo, ele tinha um depósito lá perto do bairro onde a gente morava, era pequeno. E ele é muito empreendedor também, né? O meu primo Tinho. Aí, Tinho, você vai assistir esse podcast aí. Um abraço pra você, hein? E aí, ele precisou de uma ajuda. Entramos como um sócio para dar um reforço de capital. Mas ele era o cara que entendia do negócio. Eu entrei para aprender. Aprender com ele. Como gerir, porque o negócio era mais estruturado, exigia mais conhecimento. Foi muito bom trabalhar com ele naquela época. Eu já tinha uma pegada, né, comercial, eu já fazia os cursos do Sebrae. Eu era o fã do Sebrae na época. Todo curso que eu podia, eu ia. Então eu já tinha essa sede de aprender. Que faz toda a diferença, né? Eu falo que nós temos 2 caminhos para chegar ao sucesso. Um é bater a cara e errar pra caramba. E o outro é aprender com quem já errou, entendeu? O Sebrae... eles são muito bons tecnicamente, uma didática muito fácil de entender, o valor de investimento muito acessível, né? Os horários dele, geralmente à noite, né? E muito objetivo. E aí, a gente estava no depósito de gás, só que aí tivemos um pequeno probleminha com a companhia, com a Ultragás. E aí teve uma ruptura que eu acho que foi até bom, porque se não fosse aquela ruptura que nós tivemos, talvez eu teria investido tempo e energia para desenvolver aquele negócio. Acho que durou 1 ano. Ao todo ficamos quase 2. Né? Só que assim, né? É o que o meu primo falava. Cara, depósito de gás é assim. A companhia que manda. É igual o posto de combustível. Mesma coisa. Tipo assim, na hora que ele vê que o revendedor tá assim, sem oxigênio, aí ele vai lá e abaixa o preço da compra. Ou enforca de vez. Ganha dinheiro, a gente parece marionete. Aí na hora que a coisa melhora, os caras, agora devolve o dinheiro. Do ciclo de 12 meses, acho que é uns 3, 4 meses durante o ano ganhando dinheiro, outros empatando, e tem hora que a companhia põe você para brigar com as outras bandeiras, né? Aí você perde rentabilidade, fecha aquele mês no negativo. Nossa, que... Um desgaste muito grande, né? E aí eu olhei o negócio da perfumaria, acho que a gente tem, sei lá, quase 180 fornecedores, não sei. No depósito de gás você é refém de um fornecedor. Agora, no varejo você tem 150, 180 fornecedores. Acho que a empresa que tem a maior participação da venda tem 2,4%. Então, a gente não é dependente das marcas. A gente faz parcerias porque é importante. Sim. Mas não tem essa dependência, sabe?
Então, E como que chegou a perfumaria até vocês? a perfumaria foi, na época, a gente era só namorado, né? Hoje minha esposa, a Márcia, o meu cunhado, Cláudio, né? Aí, Riden, você vai assistir esse podcast, abraço para você também. É muita. Presta atenção, né? É muita Quantas gente ajudando, pessoas muita conexão. envolvidas. Eu falo, cara, que Deus, ele une as pessoas por um Sim. propósito maior. E a gente não tem noção do quanto aquela pessoa que às vezes tem uma passagem na nossa vida já cumpriu a missão ali para que a gente possa se conectar, para que a gente possa fazer as coisas evoluírem, né? Sim. E aí, eles tinham uma loja, era uma loja pequena, e o meu cunhado falando, olha, você aceitaria ajuda? Você não vai ser orgulhoso, né? Rapaz, orgulho é dinheiro no bolso. Nisso, o depósito de gás já tinha se encerrado e já tinha voltado para a feira de novo. Ah, A feira não parou. Tá, A feira não parou. continuava, tá. Aí o meu cunhado falou, cara, eu achei que o depósito de gás ia ser bom pra vocês. Pô, o negócio não andou. Você aceita a minha ajuda? E aí ele já profetizava, né? Ele, porque se a minha irmã casar com você, o trabalho de pasteleiro é difícil, é uma vida sacrificada. Pô, eu não quero isso pra ela. Você aceita a minha ajuda? Aí eu falei, não, lógico que aceito. Sabe esse Cláudio. Da Márcia. Sábio. E aí, ele achou que eu ia ia pensar numa loja, né? Sei lá, de qual tamanho, com 2, 3 colaboradores e tal. Aí, na época, eu fui ver quem eram os maiores, né? Quem eram os melhores. E aí, me aconselharam a ir ver as lojas do Grupo Sumiré. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, aquela loja enorme, cheio de mercadoria. Eu falei, desse jeito eu quero pra minha vida. Aí eu voltei e falei pra ele, falei, não, vamos, parece um negócio bom e tal, só que eu quero assim, assim. Aí meu cunhado fez assim, putz, Lasco. vai que esse cara quebra, esse louco, né? Acho que essa foi a preocupação dele. E aí começamos pequeno, com o pé no chão, com o recurso que a gente tinha, usamos todas as A primeira loja foi em Arujá. A primeira loja em Arujá, começou eu e uma colaboradora, né? Ela ficou 10 anos com a gente. Aí nisso a Márcia continuou com a primeira loja. Continuou Né? lá em Pinheiros. Aí quando completou 4 anos a loja de Arujá, a gente já estava com algumas coisas amarrado que naquele ano, no próximo ano a gente já conseguia ampliar a loja. E aí a feira, a gente começou com a barraca que era praticamente falida e nós quadruplicamos as vendas nesses 13 Aí nisso o Satoshi anos. tocava. O Satoshi ficou Eu tocando. tava lá tocando lá. No negócio que estava encolhendo de tamanho, nós conseguimos quadruplicar. Né? Esse acho que foi um belo troféu que a gente carrega no currículo. E aí tava bem cansativo. Os nossos pais, a gente queria que eles tivessem uma condição melhor. E a gente falou, tá na hora de vender a banca. Aí vendemos porque a gente já sabia que ia ampliar no próximo ano. E calhou tudo muito próximo. Eu casei naquele ano. Que ano que foi? 2008. Tá. Né? Começamos a loja em 2004. Em 2008 conseguimos foi comecinho em 2009, nós fizemos a ampliação e a abertura da segunda unidade. Aí foi quando você chegou, Satoshi. Isso, aí o Satoshi chegou. Como foi pra você, né, ver que era algo familiar, né? Mesmo você estando na banca de pastel, sabia que o Sérgio estava criando uma nova frente, que em algum momento você ia ter que chegar nessa frente. Como foi pra você essa transição? Você se lembra o primeiro dia que você chegou lá? Você, meu, Lógico. por onde eu começo? Eu conto essa história para todo mundo que chega. Até hoje eu falo isso pro pessoal, né? Eu saí de um negócio familiar que eu tinha 8 SKU, carne, queijo, pizza, frango, valor especial. E aí quando eu cheguei na perfumaria, eu falei, cacete, que negócio é esse, meu? Totalmente fora do meu universo, que eu só usava um sabonete e um shampoo a vida toda, a mesma marca. Então, tinha
naquela época, acho que a gente já tava com um time, tava o Sérgio, tinha umas 4, 5 meninas ali, um time... Acho que tinha 6. Muito bom. A loja já tinha 6 pessoas. Tinha uma menina que eu uso esse exemplo até hoje para todo mundo que chega, né? E o Sérgio falou, fala com a Adri aqui, dá um giro na loja, ela vai te mostrar a loja. E ela veio, falou, isso daqui são os shampoos de tratamento, isso daqui são os shampoos da linha comercial, esses daqui são a parte de química, relaxamento, um é base disso, outro é base daquilo. E foi para coloração, etc. E foi para uma loja de 50 metros quadrados, ela fez um tour, eu sim. Quando ela terminou, eu falei, podemos fazer de novo? Que já esqueci tudo. Ela deu risada. Mas eu falo, né? Esse lance da gente sempre se ajudar. Quando a gente começou a perfumaria na Razão Social, era um negócio da família. E no quadro societário já tinha participação. Porém, a atuação nos primeiros anos foi só com o Sérgio. Uhum. E aí eu cheguei somente depois. 4 anos, né? Pouco fui. E mesmo assim, a Lume já existia e eu cheguei depois, já num certo período de maturação dela. Mesmo eu sendo um dos proprietários, eu cheguei depois e alguém estendeu a mão para mim. Então eu uso muito disso para os mais antigos que estão hoje na casa. Fala, gente, até eu recebi ajuda, alguém estendeu o braço para mim para eu entender desse negócio. Não fui jogado, literalmente. Então essa é um pouco da cultura que a gente tenta transmitir, né? Para que não se perca essa nossa essência, né? Sim, faz toda a diferença, faz né? muito sentido para mim, que é esse sabe? acolhimento. E quando que você foi descobrindo ali qual era o seu papel dentro do negócio? Testa, opera a todo momento, né? Não tinha consultoria, não tinha esse trato refinado para ensinar o que quer, somente faz e faz. Meio que todo mundo fazia ali o que tinha para fazer, né? A gente foi muito bem educado, né, pela nossa mãe, né, Dona Luísa. Ela forjou dois homens, né, numa família que era o nosso pai, ele e a mãe da gente. E ela não exigiu da gente, foi uma educação que a gente não lavava prato, né? Recolhia a mesa, sim, ajudava, mas essa era a cultura dela. Então ela falou, bom, já que ela nunca colocou a gente nem para limpar a casa, mas para outras coisas, meu Deus do céu. A gente falava, a mãe da gente não dava bronca, não. Ela dava logo, era um esculacho que a gente parava do outro lado da rua, mas era assim, a gente foi forjado, tanto que isso, depois que eu me tornei pai, eu tive que decodificar muito isso para não transmitir isso para os meus filhos, né? A fórmula da minha mãe deu muito certo para nós, mas não é essa fórmula que eu vou usar para os meus filhos. Estamos em outros momentos, outra época, né? Sérgio está levantando essa bola aí. Eu agradeço muito a forma como ela nos educou, que acho que foi isso que fez com que o Satoshi mesmo, na época ele não era pai, 11 anos mais novo do que eu, ele só seguia o rastro. Mas ele aprendeu a ser batalhador, ele aprendeu a trabalhar. Né? Então, daquele jeito empírico, a gente fez o que tinha que ser feito para aquele momento. Né? Você ia falar alguma coisa? Pegando dessa transição da feira, quando... Acho que foi na época que eu fiz 18 para 19. Quando eu fiz 18, ainda fiquei... Fomos lá pro Sacolão, né? Uma lanchonetezinha. Ficamos lá em Guarulhos lá por acho que um ano mais ou menos. Acho que foi um pouco mais. Um pouco mais. Antes da perfumaria, a gente ainda tentou, a gente achou que ia ganhar vida com uma pastelaria mesmo, uma loja física. Dentro de um hortifruti mas tal, aí a gente viu que... já era uma experiência de sair do monta e desmonta a barraca, né? Estamos dentro de um estabelecimento comercial. Fixo, né? Fixo, né? Não precisa carregar, não precisa ser igual a tartaruga, carregar a casa todo dia para onde vai. E fizemos muitos amigos lá. Ganhar dinheiro, não. Mas olha que uma reflexão que eu faço, né? Que foi a tomada de decisão naquela época. Falei, vender pastel na feira é uma coisa, né? É um nível de organização. Trabalhar com comida num estabelecimento é muito mais desafiador. Aí eu falei,
Aí eu sou pragmático, né? Muito prático. Falei, é melhor vender cosmético, caramba. Não faz sujeira, não tem gordura, não é algo perecível e tal. É muito mais tranquilo de operar. E aí quando fechamos o sacolão, que aí veio a decisão, né? Falou, bom, tinha feito 18, 19, já estava dirigindo, o Sérgio falou, então vamos fazer a passagem de bastão. Você toca a feira, e foi os últimos 4 anos e meio, quase 5 que eu fiquei, e falou, vamos juntar tudo que a gente conseguiu de economia desses quase 10 anos e vamos montar a loja. E aí foi onde eu fiquei, novo, de idade, mas trabalhando desde os 11, tendo bons exemplos dentro de casa. Um cara maluco que não conversava, estava sempre no nível hard. Foi um momento muito difícil, como ele mesmo falou, da nossa família. Um pai que sempre nos deu exemplo de ser muito trabalhador, mas pouco nos orientou para o que fazer e o que não fazer. Né? Ele pouco mostrou os caminhos pra gente. Só na base do exemplo. Trabalhe. Trabalhe. Trabalho e honestidade. É o que... E é a melhor forma de ensinar, né? Eu falo que discurso vazio, ele não transforma, né? Mas os filhos, assim, como o colaborador também vê o nosso comportamento, é o que faz a diferença. Sim. E são exemplos reais que a gente traz pro nosso dia a dia. Eu falo pro pessoal, né? Eu falei, não, quem nos deu esse exemplo de ser trabalhadores árduos foi nosso pai e nossa mãe, sem dúvida. Porque até hoje, eu não me recordo de um dia que eu vi meu pai deitar na cama, faltar no serviço, porque falar, tô com uma dor no pé, tô com uma dor nas costas, tô com um resfriado. Ele nunca teve nada disso. Então, doente, ele trabalhava. E não reclamava, não. Nunca vi ele... São valores, né? São valores. Então... E como que foi, gente, assim, todo esse crescimento da Lume, assim, né? Quando o Satoshi veio, que o negócio boom e as coisas começaram... Foi tudo planejadinho, né? Porque as pessoas olham assim, alguém de sucesso fala assim, cara, com certeza, o cara sabia passo a passo do que ele ia fazer para ser quem ele é. Como foi? Hoje está muito claro que foi muito bem planejado por Deus, mas não foi muito bem executado por nós. Poderia ter sido muito melhor. Né? É aquela, a gente... Tem muita coisa que aconteceu que a gente não planejou, né? A gente desejou, a gente mentalizou e depois as coisas foram vindo. Tanto que quando a gente saiu a gente tinha as 3 lojas com 40 colaboradores na época e em 60 dias depois a gente estava com 80, porque a gente foi atrás de uma oportunidade em Guaianazes e apareceu de Itatiba junto. Aí eu falando, não, é um só, 2 a gente não vai dar conta. E aí eu fui pedir conselho para 3 pessoas e as 3 pessoas falaram, pega as 2. Falei, ai meu Deus do céu, só gente maluca que a gente se conecta, né? E aí a gente foi para cima e deu certo. Então, hoje, ao todo, são 4 lojas, né, que a Lume Store tem, mais o canal de vendas online também, que é um grande, né, um grande avanço aí que vocês também fizeram dessa abertura de multicanais. Já vai para 2 anos de operação. 2 anos de operação. E são 100 colaboradores, em média, envolvidos em toda essa operação. Aí tem as datas mais sazonais que aumentam essas contratações também, né? Dentro desse time ainda tem o escritório administrativo. A parte administrativa. Um time forte lá também, viu? Um time muito forte. Precisa. E como que vocês olharam para estruturar tudo isso, sabe? Porque as oportunidades foram acontecendo, vocês não teve tanto tempo de se capacitar para buscar a oportunidade, mas foram se capacitando nesse caminho, né? Sim. E quais hoje são os principais pilares, assim, que vocês falam assim, cara, foi por isso que a gente chegou do jeito que a gente está e é isso que a gente vai continuar focando para crescer? Sabe aquele empresário que está ouvindo a gente? Que cara que é o cara operacional que está atrás do balcão? O que esse cara tem que começar a fazer para ele fazer essa migração de empreendedor para empresário? Eu tiro dessa pergunta aí, Pri. Quando a gente estava com as 2 primeiras unidades, o Sérgio comprava para uma, organizava contas a pagar dessa unidade e fazia a gestão, as ações comerciais daquela unidade. Na unidade que eu estava, eu também fazia a mesma coisa. Então a gente aprendeu ali na prática, né? Desde limpar a loja,
antes de abrir, repor, fecha a loja, faz compra, organiza os pagamentos, dia seguinte dá um corre no banco, leva o dinheiro, derruba os boletos e volta e toca a loja. A gente aprendeu o básico de um varejo na prática. Operando nesse formato, tivemos a oportunidade e a proposta de montar a terceira unidade. E aí a terceira unidade não tinha quem que ficasse. Pois é, né? Aí, se cada sócio estava numa unidade. E aí foi na hora que um amigo nosso, né, Fidê, um grande mentor nosso, né, nessa fase da nossa jornada, e a gente falou, bom, temos um gerente sim para colocar nessa unidade, porém eu não gostaria que o gerente perdesse o foco de ficar comprando, pagando conta e ainda fazendo a gestão. E aí foi a hora que nós tivemos a ideia de centralizar todos os controles dentro de uma das unidades, montamos um escritório pequenininho em cima do estoque ali. E aí foi essa hora que nosso amigo falou, vocês têm um perfil muito complementar. O administrativo de uma loja é muito melhor do que da outra. A organização, a gestão comercial da outra loja é muito melhor que da outra. Por que vocês não dividem e um faz uma coisa e o outro faz outra? E aí foi a primeira vez que você falou assim, cara, existe uma coisa chamada organograma, onde cada um tem uma caixinha. O organograma veio depois ainda. Mas ali, empiricamente, já começou a ser construído, empiricamente, né? a gente começou, saímos daquele modelo empírico, onde Do toca-toca ali. todo mundo faz tudo, e começamos a separar. Principalmente, dentro de uma sociedade, é muito importante ter a divisão de cargos e tarefas e responsabilidades. E onde a gente falou, tá bom. Porém, a gente tem nós dois temos essa experiência na prática. Pô, a todo momento ele vem dar os pitacos no administrativo, todo momento eu pego lá no comercial, isso tá falho, pode ser melhorado. Então a gente tem essa troca muito positiva, né? E aí foi sair daquele modelo empírico e ir para um modelo mais organizado. Primeiro internamente, dentro da sociedade. E aí falou, agora e o time? Teve um dia que ele ficou quase louco, que estava dando 9 horas, a loja não ia abrir, porque não tinha operador de caixa. E aí ele falou, cadê os operadores de caixa dessa hora? Ah, sei lá, todo mundo opera, todo mundo vende. E aí esse nosso amigo foi lá e deu outro puxão de orelha. A gente queria aprofundar numa consultoria, pensando em estruturar o administrativo e financeiro. Ele falou, não, primeiro você precisa de um RH, porque o meio de campo aqui não pode ser esse balaio de gato, não. Todo mundo tem que saber o que faz, tem que ter as posições muito bem definidas. Então, primeiro você estrutura o seu time para que depois possa ter um gerente para saber o que cobrar de cada um. Agora, todo mundo faz tudo, quando todo mundo faz tudo, ninguém fica responsável por nada. Ninguém se responsabiliza por nada. Então, acho que essa nossa virada, né, de empreendedor para empresariar o nosso negócio partiu dessa fase. Que foi o momento que muito da gestão familiar, que é o toca-toca, todo mundo faz tudo, isso começa de cima para baixo também, né? Ao momento de uma organização corporativa, como que eu faço se tornar um negócio mais organizado e autogerenciável, né? Naquela época, especificamente que o Satoshi está falando, que a gente passou por isso, foi uma fase muito difícil da minha vida, né? Eu tinha acabado de terminar um curso que foi muito importante para essa grande virada de chave de deixar de ser empreendedor e passar a ser mais empresário. O nosso pai tinha acabado de falecer e eu tive um problema de coluna, né? Hérnia de disco, que pinçou raio ciático, e eu estava perdendo minhas energias. Eu estava literalmente doente. E todo o tratamento que eu fazia não estava dando resultado. Até que uma hora, numa orientação, né, me perguntaram que peso que você está carregando, que não é o teu, que te deu essas hérnias, que você não está aguentando mais. Uma coisa que eu falo muito, o corpo somatiza tudo. E aí, quando eu fui refletir para isso, aí sim a fisioterapia, as coisas que eu estava fazendo começou a melhorar. E foi no momento que eu vi que para chegar onde eu queria, para chegar onde eu almejava, era necessário investir mais em processos, estruturar de verdade o negócio. E como eu já estava perdendo as minhas forças, porque a minha saúde física não estava bem, e a consultoria estava iniciando o desenvolvimento do nosso primeiro gerente, de uma maneira mais estruturada.
Isso era... Qual foi o ano que vocês trouxeram essa primeira consultoria? Uma coisa que eu até falei em um dos nossos foi podcasts. 2012. Um dos podcasts que nós recebemos, o Michel Kioshi, que eu falei, muitas vezes o empresário, ele não faz porque ele não sabe, mas ele se esquece que muitas vezes ele pode pagar alguém que sabe, ele não precisa saber tudo, né? Não dá pra saber tudo. Inclusive foi um paradigma assinar os cheques da consultoria, que não era barato. Só que o que eu falei, né, para convencer o sócio de que era necessário? A consultoria não é barato, mas nós estamos perdendo 3 vezes mais só nas nossas falhas. Porque muitas vezes o empresário, quando ele vai assinar o cheque, o contrato, ele pensa assim, cara, mas eu não ganho isso. Como que eu vou pagar isso? A questão é, você não ganha porque você não tem o conhecimento para ganhar. Sim. E todas as vezes que o empresário olha como um investimento, o que eu estou deixando de ganhar e não ter isso. Sim. Eu falo que não contratar uma consultoria, uma mentoria sai muito mais caro. Sim. Fora que eu briguei pra caramba com ele, que eu queria botar o primeiro consultor pra fora. Uma que não era barata e outra que o cara vinha tocar os dedos na minha ferida aqui. Então, colocar a consultoria tem acho que tem esses 2 pilares. Não é só pagar, né? É valor e Abrir mente e o coração para receber, porque eu sempre receber. falo, cara, a empresa que me contrata é porque quer um resultado diferente. E aí eu sempre falo, mente e coração aberto, beleza, vamos pro arrebento, cara. Porque às vezes contrata pra gente falar o que não tá enxergando ou o que não quer enxergar, né? Muitas vezes é difícil pro empreendedor, porque, cara, saímos de uma condição que nós estávamos. E quando esse consultor chegou, a gente já estava com um time de mais de 40 pessoas ali. Era muito fácil bater no peito e falar, eu já sou um cara de sucesso. Sim. Na época da feira, em 13 anos de feira, a gente teve uma pessoa com carteira registrada e tinha mais 2 freelancers em outro dia. Então, eu saí de uma condição de e quem é você para falar que eu não sou bom ainda? A prepotência vem nessa hora. Sim, e aí o empresário deixa de olhar o que ele pode, além daquilo que ele já tem, né? Sim. Ele sempre fica olhando para o passado. Não, mas eu já estou muito grande, já tenho 40 colaboradores. Mas ele se esquece do que ele pode ter, né? O que adianta ter 40 e estar dirigindo mal, né? Pois é. É o avião desgovernado. Eu mostrava os números para ele. Ó os números que eu fiz do ano passado para esse. Aonde que eu não sou bom? Ele só falava, e não poderia ter sido melhor? Eu falei, filho da mãe. E eu pago pra você falar essas coisas, né? Então, acho que a transição veio de tudo isso. O Sérgio bem lembrou. Foi a fase bem delicada da nossa família, né? E mesmo assim, logo no ano seguinte, né? Veio a notícia de que você ia ser pai. Logo em seguida, eu já também embolei nessa daí. Aí se embalou. Também quero, né? Então, eu acho que rapidamente, de alguma maneira, a gente conseguiu superar essa fase do luto e olhar os ensinamentos que o pai deixou, né? A gente não vai esquecer jamais nessa vida. E a paternidade mudou muito vocês? E na questão de olhar para o negócio como um propósito maior? Mudou, sim. Um legado, né? Mudou, cada um pro seu lado, né? Para os mais loucos, ajudou a dar uma desacelerada. Sim, eu desacelerei. E no meu caso, ele acelerou. Acelerei, então. E porque equilíbrio é tudo, né? Nasceu minha sobrinha e nasceu um novo homem, um novo sócio, um novo empresário. Então, nesse sentido, né, conheci a minha esposa e a vinda da minha filha no começo do ano de 2014 fez a gente olhar para o nosso negócio de uma outra forma, que daí então, aquela pergunta onde o Sérgio falou, né? É o legado do irmão mais velho dentro de uma família oriental, né? Comecei o nosso podcast brincando nesse formato, o mais velho vai na frente. Só que na família oriental, muitas vezes o mais velho vai na frente e carrega todo mundo. E uma hora somatizou. E dentro do nosso processo da consultoria, a gente não teve essa criação. Nossa diferença de idade é muito grande, né? A gente não fomos amigos de infância, como muitos irmãos crescem. A gente tinha ele tinha os amigos dele, eu tinha os meus, o que ele gostava de fazer, eu os meus. Porém, na hora de trabalhar, a gente trabalhava todo mundo junto por sobrevivência. E a consultoria, naquele momento onde estava atacando a saúde e tudo, nos botou na mesma página, foi nos nivelando como irmão, como sócio. E na hora que veio a paternidade, para mim, e ele falou, cara, tá pesado, preciso te falar algumas coisas. E falou, cara,
eu preciso cuidar do que é meu e da minha família. E naquele momento eu falei, Sérgio, eu estou pronto para cuidar do que é meu e da minha família. Aqui dentro nós vamos fazer o melhor para tudo isso. Então, eu falei, tira esse peso, que esse peso não é teu. E eu falei, cara, daquele momento em diante, eu falei, cara, eu também não quero carregar essa história de negócio familiar pro resto da vida. Que eu vou ser grato a você por ter aberto tantas frentes para mim e me adiantado um baita de um caminho, sim. Mas em algum momento eu fui correndo e a gente até brincou, né? Alguns anos atrás. Eu falei, puta, cara, eu queria igualar essa conta, quitar, porque eu também não quero carregar esse peso, essa dívida, né? De que tudo que você fez ao longo desses anos até o meu último dia de vida. E internamente vou ser muito grato, mas eu preciso falar isso para você também. Então, nesse momento, acho que a gente ganhou muito, sabe? Que é assumir o posicionamento de sócio mesmo, né? Eu sempre falo que as pessoas crescem onde tem espaço. Né? Então, você viu ali, pô, eu tenho um espaço de ser não o irmão do Sérgio. Cara, eu sou o sócio da empresa, né? Isso faz toda a diferença. Senão, para onde eu vou ser o irmão do Sérgio. O irmão do Sérgio. Dentro do nosso ambiente de trabalho, o time vai ver e falar... o irmão do dono. O irmão do dono. Tipo a esposa do dono, né? Eu falo muito para as mulheres, sabe? Que trabalham em família. Cara, aqui dentro você tem um cargo, aqui dentro você se posiciona, que você não é a esposa do dono. Né? Vocês são sócios dentro do negócio. E o quão importante faz toda a diferença isso. Reassumir minha identidade, redefinir meu propósito dentro da minha participação dentro da sociedade, o quanto a minha participação dentro da sociedade é importante e o porquê que é importante, que reflete dentro da minha família. Então, a gente vem elaborando esse processo já há alguns anos, né? E não tenho problema nenhum em falar isso abertamente, porque a gente acho que já nos expimos um para o outro e fica muito mais fácil de seguir daqui para frente. Quando tem esse alinhamento de visão, ok, onde nós queremos chegar, né? O que eu quero pessoalmente, porque cada um tem sonhos pessoais que são diferentes, a individualidade de cada um, mas é igual no casamento, cada um dentro do casamento tem o direito e o dever de realizar seus sonhos, as suas metas, mas quando que tem o alinhamento do casal ou quando tem o alinhamento dos sócios? Em algum momento converge. Nesse momento que converge, 1 mais 1 tem que dar 2,5 e vai para cima. Terminou ali, tanto que de final de semana a gente quase não se encontra. Quando era tudo junto e misturado, era sábado, domingo, segunda. E nesse momento a gente falou... sábado, 8 horas da noite, tava lá ainda somando os boletos da segunda-feira. E no domingo, não, a gente precisa conversar, tem um monte de coisa para resolver. E aí, vem na loja, tem que trocar lâmpada. Nessa fase a gente até falou, cara, se sábado, domingo a gente não se vê, tá tudo bem, cara. Na segunda-feira nós vamos estar ali, 1 mais 1 vai dar 2,5, 3. Isso aí. Pronto, acabou, né? E o quão importante e é um processo de maturidade, né? Mas também era muito claro na cabeça da gente que a gente tem uns amigos que trabalham nesse ritmo ainda, loja de segunda a segunda, o dono ali, a família toda envolvida. E eu olhava e falava, pô, teu sábado e domingo livre deve ser bom pra caramba, né? No Empretec, quando eu fiz, quer dizer, a primeira palestra que eu assisti até o Empretec foram quase 10 anos. Foram 10 anos... Aquela mensagem lá do facilitador me comendo. Você não consegue tirar 15 dias de férias? A minha vontade era, para ter um negócio e não conseguir tirar férias, falava, eu aprendi antes de ter o negócio que não era vantagem. Então, tanto que eu brincava com os amigos ali que tinha a drogaria, né? Agora que eu tenho a loja... Eu queria que o abrir e fechar não dependesse de mim. Era tipo alguns parâmetros. E a gente sempre buscou isso e só foi possível conseguir tudo isso depois que contratamos a consultoria, depois que a gente foi treinando e modelando os gerentes, criando as regras, os processos e os procedimentos, né? Inclusive essa consultoria, né? Vou mandar um grande abraço para eles. Você me permite, Priscila? Claro! O Ricardo, a Ana, né, na época era o Ridê, da Ritô Consultoria, foram eles que deram assim, um grande
ajudaram a gente a sair daquela loucura. E aí eu trabalho com você, né, Pri? Chegou num outro momento, quando a casa já estava um pouco mais estruturada. Eu me lembro, a primeira vez que eu conheci o Sérgio, acho que foi em 2018, foi através de um associado que nós tínhamos lá no Instituto, o Cazu. Sim. E aí o Cazu chamava o Sérgio para ir para as palestras, e o Sérgio todo reativo, né? Ah, eu já fiz um monte de treinamento, já fiz... Vai, Sérgio, conta essa parte aí. Então, eu tinha acabado de fazer o GD, que é a Psicodinâmica em Negócios. Meu, pensa num negócio maluco, psicologia e psicanálise aplicada a homens de negócios. Pelo Luiz Fernando Garcia, o cara é especialista em comportamento empreendedor. Então, eu tinha vivido aquela overdose. Sabe quando você vai num banquete, come pra caramba? Aí eu falei, não, durante 2 anos eu não quero curso nenhum e tal. E o Cazu que me convidou, ele que me convenceu a fazer o GD, que o investimento era bem significativo. E aí eu fui. 2018. Coitada da Priscila, nesse período eu tava no GD. Aí eu também falei, quero nem saber disso agora, eu tô surfando aqui outras coisas. Aí eu vi a linha que você seguia, né? A palestra Eu Sou o Presidente. Aí eu lá... no meio da tua palestra a chave virou. Quem precisa disso é o meu time. E aí quando terminou eu fui lá conversar com você, fiz a aproximação, cheguei com um pensamento e já saí com outras decisões. Eu falei, o meu time vai vir conhecer a Priscila. E daí foi que a gente chegou ao processo que nós estamos, né? Você fez vários cursos, várias palestras ali para o nosso time, e o nosso time deu uma guinada muito forte. Fortalecemos a base, né? E se a gente soubesse fazer, já tinha feito. Então, a tua vinda também. Sim. Quem disse que a gente não tinha nada para aprender sempre com tem, trabalho, né? Sempre é o próximo nível. E uma coisa eu lembro que eu conversei com vocês em uma das nossas reuniões. Ah, mas já tem a parte disso. Ah, mas o processo já está organizado. Eu falei assim, gente, não é processo, não é papel, não é técnica, é comportamento. A gente vai começar a trabalhar o comportamento das pessoas para mudar a cultura. Isso fez toda a diferença, né? Que é algo que a gente viveu um processo dentro desses treinamentos de treino de imersão. Esse ano fazem 20 anos, né? Completou 20 anos que a gente iniciou o processo do... Em dezembro desse ano, faço 20 também. Foi esse nosso primeiro contato com o treinamento comportamental, que a gente usa desse exemplo, que foi o divisor de águas das nossas vidas, que falou, o processo de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, permissão. Cara, não é só a todo custo. Pode ser, sim, intensamente para buscar resultado, mas não precisa ser a todo e qualquer custo. Então, de alguma maneira, a gente sempre quis mostrar isso para o nosso time, que isso fez a gente virar a primeira chave para trabalhar com pessoas, transmitir valores, falar abertamente. Foi naquele ano que a gente a família oriental, só tinha samurai dentro daquela casa lá. Depois que eu fiz aquele curso, tá com 18 anos, aprendi a dar o primeiro abraço nos meus pais, nele. Eu falo, só tava lá pela sobrevivência. Convivência mesmo não rolava. Sabe aquele desequilíbrio? Aquele pai durão? E como ele foi ausente na minha infância... de uma maneira inconsciente eu carregava uma mágoa, né? E aí eu tentava compensar, porque eu brigava muito dentro de casa, brigava pelo certo, e aí eu tentava compensar querendo ser aquele filho bom, aquele filho que trabalha, que ganha dinheiro. Aí pensa, o perfil que eu tenho, o filho homem mais velho, aí o meu pai já dando umas rateadas, querendo levar as coisas a ferro e fogo. E trabalhando pra caramba, estressado. Querendo compensar a parte familiar, sendo alguém bom no trabalho e bom no econômico financeiro dentro de casa. Com aquela virilidade de 25 anos. Faca na caveira. A desarmonia familiar era um negócio gigantesco. E aí entendi que tinha que ter o equilíbrio familiar, principalmente espiritual, né? Tinha que investir mais no intelectual que o profissional. E o econômico financeiro, ele viria por consequência.
Nossa, mas foi uma virada de chave, assim. Foi uma mudança de atitude perante a família. E depois o pai da gente falou, né? O que mais me orgulho de vocês é que vocês foram buscar algo que eu não pude ensinar, né? Então, nossa, Sempre falo, né, foi muito que bom. os nossos pais, eles entregaram aquilo que eles tinham de melhor para Sim. entregar, do jeito deles, encontrar a maneira deles de dizer eu te amo, do jeito deles, e isso é perfeito, né? Se isso me incomoda de alguma forma, quem tem que mudar sou eu. Pois é. É. Então, se de alguma maneira isso nos transformou, eu acho que a tua chegada nessa fase da Lume, que, como o Sérgio disse, falou, putz, não é só para mim, e sim Para as pessoas. para as pessoas Sim. que estão no nosso time. Porque se a gente conseguisse levar tudo isso, já tinha feito, já estava pronto e não precisava da Priscila naquele momento. Mas o quanto acho que a gente conseguiu tocar no coração das pessoas. Nossa, Sim. hoje falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional. Oh, sai desse TikTok aí e vai assistir um Sim. YouTube que agregue. Cara, cada reunião que a gente faz, cada encontro, o pessoal tá de coração aberto assim para olhar para dentro. É incrível de uma maneira de ver e relatos, né? Relatos a e maturidade relatos. do time, sabe? As pessoas... Fizemos uma ação recente que foi do Amor à Vida, do Setembro Sim. Amarelo. Que coisa mais linda de ver como... eu sempre falo que o nosso país ele vive uma crise de liderança em várias esferas. A primeira crise é a liderança familiar. Então, não se tem mais uma liderança familiar, uma hierarquia, onde os pais respeitam os filhos como filhos, sabe? Depois, a gente vive uma crise de liderança educacional. Depois vem uma crise de liderança empresarial. E, muitas vezes, é um empresário que vai ter que resolver esses pererecos que não resolveu na família e na escola. E muitos empresários falam assim, eu não quero lidar com isso. Mas se você não lidar com isso, não assumir esse papel social Sim. seu de ser um empresário para formar pessoas, meu amor, quem vai fazer isso? Né? E quanta gente de valor, quantos talentos, né? Nós revelamos dentro de casa porque nós soubemos dar um suporte, né? Tem muita gente que não teve um pai, não Sim. teve uma mãe presente e que hoje são em cargos de liderança Sim. dentro do nosso time, Sim. né? Por conta desse autoconhecimento que foi importante para nós e por conta desse investimento que a gente faz, né? Pessoas que talvez num ambiente desestruturado eles não conseguiriam se desenvolver da Não forma como floresce. eles se desenvolveram. Não né? floresce. E isso, né? Muitos empresários falam assim, mas eu vou treinar a pessoa e depois a pessoa vai sair da minha empresa. Mais caro é não treinar e ficar com uma pessoa ruim. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava fazendo uma live e aí teve um rapaz que pegou e comentou na live, nossa, Pri, que bom acompanhar você aqui. Eu sou ex-colaborador da Lume, eu nunca vou Nossa, esquecer. que legal. Ele foi colaborador de Itatiba, da loja de Itatiba, não vou me lembrar o nome dele. E eu nunca vou me esquecer do treinamento que eu fiz com você lá dentro. Nossa, aquilo mudou minha vida. E é sobre isso. Essa pessoa, ela pode não ficar, mas ela jamais vai esquecer o que aquela empresa proporcionou para ela. Sim. O que aquela empresa expandiu a mente dela e ela levou toda essa expansão para a família dela. E isso muda as próximas gerações da família, né? Sim. A gente fala muito sobre a missão e o propósito do empresário, né? Se fosse só ganhar dinheiro, a gente arrancava o couro de todo mundo ali, fazia mais com menos ali, a qualquer custo, e talvez o resultado financeiro ele já teria vindo, o que a gente almeja. Mas eu e o Sérgio, a gente não acredita que seja uma maneira sustentável, principalmente a gente não se identifica fazendo isso, né? Dá mais trabalho, leva mais tempo, porém é onde a gente se sente mais confortável de manter um ambiente de trabalho mais harmonioso, né? E impactando pessoas, assim como nós somos impactados por tantas pessoas, como a gente começou a falar desde o início, né? Cara, eu acho que esse é o nosso DNA, sabe? Sim. Né? E assim, o ambiente harmonioso gera produtividade, gera engajamento, né? Sim. Das pessoas se unirem e entenderem que elas não estão ali trabalhando para o Sérgio ou para o Edson, elas estão ali trabalhando para a Lume. Sim. E estar trabalhando para a Lume é ficar bom para a empresa, vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom para o nosso principal cliente, consumidor final, né? E, nossa, fazendo essa leitura para o passado, quando a gente sempre olhou para isso, mas quem diz que olhar e praticar a todo momento é fácil, né? Não é. Enquanto a gente não vai soltando, vai delegando e vai formando um time tão forte
quanto hoje o que nós temos, eu sei que nesse meio do caminho perdemos muitas pessoas boas também, porque a gente não conseguiu passar, né, mostrar esse nosso coração que está dentro do nosso negócio para isso. Então, acho que esse é um grande desafio também para o empresário, sabe? Às vezes, eu e o Sérgio fala, o lance da primeira unidade, onde o dono está presente a maior parte do momento, cara, ele consegue transmitir aquele teu DNA. A partir do momento... nossa energia está lá, né? A nossa energia está lá, sabe? E eu converso com pessoas que hoje têm redes e tal, até redes de joalheria, pessoal que já está na pegada de 20, 30 lojas. E ele fala, cara, uma vez a gente foi fazer um treinamento da nova filial na loja mais próxima e na hora que o regional foi visitar essa unidade, eu falei, cara, não tinha a cultura da unidade. Agora, quando a gente traz todo mundo para a matriz, para treinar, é a única forma que a gente achou para que não se perdesse a identidade dos fundadores, né? Então, acho que esse também é todo mundo empreende para um dia crescer. Se tiver oportunidade, cara, que bênção ter 2, 3. Sair da primeira para montar a segunda. Mas acho que uma grande cilada que ninguém fala é, cara, como é que você leva a cultura da empresa para a segunda, para a terceira? E nessa transição dessa expansão de 40 para 80, que hoje está em quase 100, dobramos o tamanho de processos, tamanho de pessoas em 60 dias. Cara, quando eu te chamei, aquela nossa primeira conversa franca, eu falei, Priscila, o meu maior A cultura estava se perdendo. Meu maior medo é das pessoas, dos nossos clientes, falar, deve ter mudado de dono, porque o atendimento não é mais o mesmo, o mix aqui falta um monte de coisa e tal. Eu falei, o meu maior pesadelo é esse, porque quando eu e ele estavam no atendimento com os clientes, a gente sabia que a gente, pelo menos, prezava ao máximo, todos serão bem atendidos, todos serão bem servidos aqui dentro. Todos os funcionários também serão bem tratados, com desenvolvimento, com valores, com respeito. E muitos empresários, eles perdem a oportunidade do crescimento por medo de perder a essência. Sim, também. Né? Sim. Então, e aí? Para onde que vai, pra onde né? eu vou? Se eu cresço, eu perco a essência, né? Se eu fico, eu não cresço. Para onde eu vou? Busca ajuda, chama a Pri, chama o Michel. Tem profissionais aí para ajudar, gente. Sempre falo que a solução sempre está dentro da empresa, né? E quando eu olho muito claramente ali, cara, é isso aqui, vamos ajustar, vamos para a direita, vamos para a esquerda. E quando nós estamos dentro do cenário, não conseguimos perceber. Sim. Eu falo, por isso que a mentoria, a consultoria, ela expande muito. Cara, eu tenho 2 mentores. E eu digo, acabamos de fazer um grande evento agora para mulheres, foi o PMVC. Durante 2 meses, eu tive 2 mentores me orientando praticamente todos os dias. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Porque quando você está dentro do negócio, você não enxerga mais para onde você vai. E você precisa de alguém que fala assim, vai para aqui. Tô vendo isso aqui, vai. E aí o processo ele fica com mais segurança, ele fica mais leve, né? Sabendo que, cara, tá tudo bem mudar a rota, tá tudo bem errar, porque o errar traz o aprendizado e faz parte do jogo também, né? Sim. É o core, né? Qual é o core do nosso negócio? A gente do varejo, nosso core é fazer bons negócios, comprar bem, na quantidade certa, na quantidade adequada, na condição correta, e vender bem. Cuidar de gente não está no nosso core. É algo necessário que a gente não tem conhecimento para isso. E é nessa hora que a gente precisa ter as boas conexões e fazer o investimento correto. Desenhar processos, procedimento padrão. Não é o meu braço forte. Eu sei o que tem que ser feito. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu conseguir montar um treinamento de maneira estruturada e ensinar de uma maneira de fácil entendimento para o meu time. E para isso tem as pessoas, não tem né? tempo para desenhar processo. Já toca, já faz. O empreendedor faz, O processo está na cabeça dele. Tá aqui na minha cabeça. Enquanto eu tô pondo no papel, já fiz, né? Por isso que não consegue nem delegar. Enquanto eu tô ensinando, eu já resolvi. Não, a gente fala assim, né? Essa parte chata aí não é para mim. A parte legal é fazer a negociação, atender os fornecedores, cuidar do show. O salão de vendas é um grande show. É o show, é o palco. Né? É o palco. É o palco. E a gente tem que cuidar dos bastidores e do palco. Agora os detalhes disso tudo, mas tem gente que gosta
senão as consultorias vão viver do quê? Pois é. Se o empresário ele não olhar para isso, isso fez a gente acelerar algumas coisas, né? Então, e evitou muito prejuízo. Então, acho que a questão de que quando começamos a internalizar toda essa a separação, né? O que é o joio, o que é o trigo, botar a ordem na casa, acho que primeiro veio pela nossa necessidade, que eu contei aqui, mas também, de alguma maneira, a gente estava fazendo um bate-papo aqui fora, que era o superego da empresa, né? O empreendedor, ele tem muito, né, dessa questão a empresa é uma extensão da vida dele. Sim. Nossa Senhora. Primeira vez que eu peguei o neguinho, desculpa a palavra, tá, gente? Ele furtou um negócio lá, nossa, mas eu passei mal, deu gastrite, que ele furtou um condicionador. Aí, Sérgio, tô tranquilo. Pô, coitado do tiozinho, ele vai lavar o cabelo, nem vai fazer espuma. Em vez de ter roubado um shampoo, ele pegou um condicionador. Você lembra dessa cena, cara? Nossa, fiquei pé da vida. Foi a primeira... Os primeiros furtos que eu me dava conta, aí fui falar com um amigo mais experiente, ele... Mas você não acostumou com isso, não? Meu, doía o estômago. Falei, como é que costuma? Parece que arrancou um dedo meu. Então, esse lance do empresário ele tocar o teu negócio como extensão da vida, é por isso que nasce uma empresa. Sim. Porque ele doa a vida dele. Que ali dele. são os nossos valores, cara. Que não tem como o meu valor, o valor da minha empresa ser diferente dos meus valores pessoais. Eu acredito muito que não tem empresa que nasça se o cara não doar a vida dele ali. Mas chega uma certa fase que a gente tem que botar ordem nos números, nos controles, falar, cara, tantos por cento faz parte da perda, sim, fecha o olho e não traz aqui pro estômago, senão ataca a gastrite e tudo mais, né? Coloca energia no lugar errado, né? Pois é. Em vez de colocar energia na estratégia, na melhoria dos processos, coloca energia no que está perdendo. Acho que dois ganhos, né? Fazer a organização para isso, para entender o que é meu, o que é da empresa, porque fora da empresa eu preciso ter uma vida, né? Para minha esposa, para as minhas filhas, para mim mesmo, para o meu lazer. Então, o momento que eu saio é o momento que eu tento desligar e... É um treino, mas nos churrascos e tal, a gente tenta falar, frouxa a gravata aqui. Que o Sérgio não consegue, não. Dedurou ele aqui na frente de todo mundo. O Sérgio não consegue, não. O Sérgio não consegue, não. Não, mas ele tá com bons treinadores. É que eu tô passando com a dentista, o meu pai tinha bruxismo, né? E eu puxei. Pô, tá quebrando todos os dentes. Nem quando durmo eu não desligo. Por mais que eu tento, né? É bem desafiador para o empreendedor, né? Mas se não souber administrar isso, o cara infarta. Sim, né? sim. E aí, o que adiantou? Mas eu tô treinando... Eu sou o treinador de um time aí que vai ser o coach dele. Muito Na bom. hora que a gente tá tomando uma... se eu tô fora, os amigos falam... Já mandei seu irmão desligar, já tiramos ele da rodinha que ele tá... Mas treino, Sérgio. Treino. Eu também não conseguia. Agora, é muito automático. Chega sexta-feira... 3 horas da tarde, o meu tic-tac não tá funcionando. Tipo, desliga, é muito automático, assim. E eu mudo completamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é sem culpa, sem peso. E eu preciso ter essa baixa energia pra eu voltar na segunda-feira com muita energia. E você já me vira aos finais de semana. As pessoas até me desconhecem. Falam assim, cara, você é outra pessoa. Pra vocês terem ideia, às vezes eu cruzo com a Priscila no clube lá de campo no final de semana. Tem hora que eu dou um oi de longe. Olha a Priscila lá. E, tipo, eu sou muito E tchau, outra cada pessoa. um pra um canto, porque se encostar é capaz de eu querer puxar alguma coisa de trabalho também, mesmo eu não sendo Sérgio, mas eu evito também falar, Priscila, firmeza, de segunda-feira de manhã a gente senta o bambu, mas agora, deixa eu quieto também. E não sei como é que nós estamos de tempo, mas pegando um pouco desse gancho que você tá falando, lembra os primeiros sábados que as crianças já tinham nascido, a gente trabalhava de sábado e tudo ainda. Chegou uma hora que falou, velho, pô, a gente tem time, tem gerente, tem um pessoal engajado e tal. Vamos começar a revezar um sábado para um, sábado para outro? Não conseguia. Aí tinha sábado que ele tava trabalhando, ó o louco, né? Aí daqui a pouco eu saio para fazer alguma coisa e dou uma passada na loja. Aí pego ele no escritório e tal. O que você tá fazendo aqui? Ah, não, só passei, tava de passagem e entrei aqui. Aí teve uma hora que ele me deu uma. Não sabe o que fazer no seu dia de folga, não? Cara, é um vazio imenso, Aí eu falei, não sei. Teve um sábado que eu cheguei 8 e pouco da noite. Não precisava ter ficado.
a minha filha acho que tinha uns 6 meses, sei lá. A minha esposa virou e falou, pai, você tem filha agora, tá? Hoje é sábado. Nossa Senhora. Então, a importância de tomar posse, né? Sim. E de se permitir. Constrói, estrutura, mas se você não tomar posse, de que vale? Sim, sim. E de se permitir, né? Se permitir a viver um lazer, se permitir ter o momento do autocuidado, tudo isso é permissão. E muitas vezes, a nossa cultura, ela não ensinou essa questão do merecimento e permissão, né? Muitas vezes a pessoa trabalha para ter uma condição de vida melhor, mas quando ela tem aquela condição de vida melhor, eu falo muito isso pro Renato, sabe? Esse cara, a gente trabalha pra caramba pra morar num condomínio top. A gente se pegou muito isso durante a pandemia, sabe? E tinha dias que a gente saía, era 5 horas da manhã, tava escuro. Tinha dias que a gente voltava, era tipo 11 horas da noite. E tinha dia que eu não sabia se eu falava pro porteiro bom dia ou boa noite. E aí foi quando a gente começou a falar assim, cara, faz sentido o que a gente tá fazendo dessa forma? Para aquele momento fazia. Eu falei, então vamos colocar um prazo para isso? Sim. Porque tá tudo bem, vai ter um momento da nossa vida que a gente vai ter que entregar o corpo, a alma, a mente, tudo para nosso negócio. Mas isso tem que ter um prazo. A gente tem que estabelecer, ok, qual é o meu prazo? Porque o tempo que se tem é o tempo que se leva, né? E esses parâmetros são bem legais, né? Que quando a gente não se dá conta, mas falando dos parâmetros, né? Com todo respeito, não é olhando quem ainda faz, mas pegando o nosso exemplo familiar. Nossos pais sem estudo. Eu e o Sérgio, um pouquinho mais estudados, vocês viram aí, né? Não é uma grande coisa também. Mas os nossos parâmetros que a gente tinha na época... Quando o pai fazia criação de porco lá com os tios, a gente meteu a mão na massa lá um pouquinho, né? Ele mais, eu também tive um pouco dessa passagem. A família, e acho que é o sentimento de gratidão, sabe? Que eu acho legal. Isso a minha mãe ensinou muito, né? Nós vamos sair dessa profissão para tal. Nossa, pelo menos a gente vai ficar um pouquinho mais cheiroso, né? Se vai ser bom ou não, acho que isso a gente já ganhou. E aí ficamos 13 anos na feira, ia montar a perfumaria. Aí minha mãe sempre vendo a parte positiva. Pelo menos a gente não vai voltar cheirando fritura, né? Pelo menos quando eu for lavar a roupa de vocês, não vai estar aquela monte de poça de óleo lá que não sai. Então acho que nesse ponto vai ser bom. Vamos vender a feira. Qual que foi? Aí quando a gente falou que ia vender a feira, houve a possibilidade de montar a segunda loja. Cara, se vai ganhar mais que a feira nós vendemos no bom momento e estava dando para juntar a grana, eu falei, Sérgio, se vai ser bom ou não sei. Pelo menos, se ficar igual ou próximo, mas nós vamos trabalhar muito menos, também já está bem melhor. Então, cara, vamos vendo o que tem de bom, né? Sim. O bração a gente trabalha muito menos. Agora o mental, Jesus mas amado. Em todo esse estágio, em né? toda fase, a gente foi olhando um corte. Os ganhos, e aí? né? Tipo, Os qual o ganhos. próximo nível que eu quero? Então, igual vocês estavam nessa pegada, mas tem que ter um time, porque desse jeito para sempre não dá. Sim. Então, a gente estabeleceu os parâmetros para que eu quero o próximo nível. O que eu vou ganhar com isso, Sim. sabe? São os ganhos e perdas, né? Porque para chegar lá a gente vai perder muita coisa. Mas o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar, ele tem que ser muito mais motivador do que eu vou perder. É por isso que muitos empresários se sabotam nesse processo. Porque ele só enxerga o que ele está perdendo e não o que ele está ganhando. E muitas vezes ele não se permite, ele até pode ter isso daqui, mas ele não se permite receber e usufruir. Por exemplo, tem empresários hoje que ele já tem uma empresa que consegue funcionar sem ele, mas ele nunca pegou a família no final de semana e falou assim, cara, vamos pro hotel fazenda? Por exemplo, né? Falta de permissão. Sim. E fora que o time fala que quando o dono tá lá, tem hora que ele mais atrapalha do Gente, dia. eu falo isso. Às vezes o dono atrapalha mais do que ajuda. Deixa a tua equipe trabalhar. As pessoas ficam tensas. Meu Deus, o dono tá olhando isso e aquilo, né? Muito bom. Existe essa fase da gestão também. Existe. Hoje acho que o time tá mais solto com a gente, né? Ou pelo menos tá disfarçando melhor. Eles dizem que sim. Os resultados, né? Eu falo os resultados no mês, os resultados estão dizendo, né? Estão melhorando mês a mês. Então tá bom. Gente, que incrível ter vocês aqui. Eu ficaria horas falando com vocês, porque eu acho que a história de vocês é uma inspiração. Uau, o tempo voou, hein? Voou. É uma inspiração para muitos empreendedores, empresários ou quem quer empreender para saber que, cara, o fluxo não é fácil, o processo não é fácil, o processo só fortalece. Então, por
hoje, você que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, todas as vezes que você olhar um empresário de sucesso, eu quero que você pense que esse sucesso é o palco, e por trás desse palco tem uns bastidores. Nesses bastidores tem acertos, tem erros, tem superação, tem desafios, tem vontade, tem dias que tiveram vontade de desistir de tudo, mas teve dias que teve vontade de conquistar o mundo, e essa é a vida, esse é o jogo da vida. Mas uma coisa que a gente não pode perder é a fé e a coragem de sempre dar o próximo passo. Então, parabéns a vocês pelos homens que vocês são, pelos empresários que vocês são, os pais e maridos que vocês são. E, cara, por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu queria deixar dois recadinhos aí. Diga. Né? Eu também. Se eu posso contribuir com quem está assistindo, com quem vai assistir. A empresa tem uma missão, né? É muito importante a missão dela estar alinhado com a tua pessoal. A gente é responsável por gerar benefício para as pessoas, né? Emprego, renda, um lugar estruturado, um lugar que ensina, um lugar que desenvolve. Isso fez eu me motivar. Os primeiros anos foi para pagar as contas em dia, para ter uma condição de vida melhor. Mas depois que os resultados vêm, tem que olhar as pessoas. E se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria olhado as pessoas melhor, desde o princípio, apesar de que isso já estava muito alinhado. Mas eu não tinha a habilidade e o conhecimento que eu tenho hoje. E outra coisa que eu queria era inspirar pessoas que têm sócio como um irmão ou um amigo. A esposa. Que o CNPJ seja para unir os CPFs e não o contrário. Porque eu não sei o quanto vale a pena você unir CPF para criar um CNPJ e esse CNPJ afastar esses CPFs. Então, parece que você não tem nenhum app chamado CNPJ. Calma, é a Siri aqui, ó, CNPJ. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E quanto é desafiador conciliar, né? Graças a Deus, eu com meu irmão, a gente tem pouquíssimo histórico de desentendimento, tal, e que assim seja, né? Amém. Até porque as nossas filhas, elas têm a mesma idade, elas são super amigas. Então, quando vieram as meninas, eu falei para ele, cara, agora sim, o Deus mostrou que a gente não pode desalinhar. Né? Tem um propósito. Trabalhar junto é importante para nós, é bom, mas também agora tem as crianças, né? E elas estão olhando para nós. Pedindo o nosso exemplo, né? Então, porque elas não brigam. É incrível. Sabe o que eu visualizei agora, assim? Ligou a bola de cristal aí. Ligou. As duas na empresa. É algo que a gente não projeta. Mas eu vi. É algo que a gente aprendeu pela psicanálise, não entrar em projeção. Porque o quanto meu pai projetou coisa em mim e fica eu pesado, quis atender a ele. Né? Fica pesado, mas só deixar fluir. Mas fluir. ela vê esse exemplo e tudo mais, elas vão se apaixonar pelo negócio, né? Sim. Muito bom. Satoshi. Acho que o que eu deixaria aqui também, né? Que foi uma fase da nossa vida, apesar de receber tanta ajuda, na fase que a operação começa a consumir dentro da empresa em desenvolvimento, até hoje, né? A Lume vai para 18 anos e tá em desenvolvimento. Isso, faltou a gente falar quanto tempo tem a Lume, né, gente? 18 anos, já tá na que maior idade aí. Que bom que Deus mandou agora aqui, ó. A primeira unidade faz 18 anos agora em dezembro, né? Isso. É isso? Fundador, tem que lembrar, eu cheguei depois aí. Mas a todo momento, até na fase que nós estamos, a gente se vê, tem a hora recaindo e ficando preso à operação. Assim como você mesmo falou, você passa a não enxergar mais as coisas com o olhar de quem está de fora. Mas o quanto é importante, sabe, a saída para conversar com outros empreendedores e empresários que estão no mesmo nível que você, sofrendo as mesmas dores, ou até quem está acima em resultados ou em mais conhecimento, porque, a gente não inventar a roda para quê, né? Você tem um colega que inventou e está emprestando para todo mundo, porque não quer ver outras pessoas passando pelas dores que ele já passou.
Então, a importância para qualquer negócio para mim, hoje, é a base do network, sabe? Nessa fase que a gente se lascou aí, tentando reorganizar, deixamos de fazer muito network e é uma determinação nossa que falou, desse ano já melhorou muito e pro ano que vem já está dentro da nossa descrição de cargo. Essa troca é fantástica. Tem que estar em contato. 2 cafezinhos por mês, pelo menos, com pessoas diferentes. Isso, uma que nos motiva, né? Falar, essa dor não é só eu que tô, né? Assim, pô, e é a troca, né? Mas a troca de figurinha, o quanto a gente contribui, o quanto a gente ganha também, sabe? E em especial da minha família, que sempre me dá força para... Muito bom. Né? Eu tô aqui por elas. Muito bom, muito bom. Lilian, Lívia, tamo junto aí. Obrigado, gente. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Quero agradecer a você que está ouvindo nosso podcast. Compartilha esse podcast, sabe? Naquele grupo da família, no grupo de empresários, no grupo que você achar que essas pessoas mereçam essa inspiração desses 2 grandes empresários que nós recebemos aqui. Sigam também Perfumaria Lume Store nas redes sociais, YouTube, site. Tem um e-commerce, né, gente? Sim, tem um e-commerce, então conheça lá o e-commerce. Quem sabe rola um voucher aí pra galera? Opa! Pegando de surpresa o convidado. Então, ó, fica de olho na descrição aqui, sim, tá? Sim. Ó, vou negociar um voucher aqui de desconto para você conhecer o e-commerce da Lume Store, que entrega em todo o Brasil. Oportunidade de você estar aí, ó, sempre cuidando de você, da sua autoestima. Eu falo que a Lume, ela vem de bem-estar, né? Então, cada mulher que vai lá... Bem-estar. Beleza e bem-estar. Cada mulher que vai lá não vai buscar maquiagem, não vai buscar o shampoo, ela vai buscar estar bem com ela mesma. E a missão é linda, gente. Conheça lá a missão da Lume. E é algo muito grandioso mesmo, sabe? Que vem impactando muitas pessoas. Então, já vou deixar tudo na descrição aqui. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, porque nós somos chiques, né, Joyce? A gente tem patrocinadores aqui no nosso podcast Fala Pri. Quero agradecer a revista Empreendedora. É a maior revista de empoderamento feminino do mundo, gente. 45 milhões de acessos na revista Empreendedora. Também apoia o podcast Fala Pri. Bora colocar a voz no mundo aí para realmente despertar e motivar pessoas. Quero agradecer a Academia Brasil Postos, que é o maior portal de ensino do Brasil, talvez da América Latina. Estamos apurando esses números aí do segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui no podcast Fala Pri. E tem presente para os convidados também. Uau. Porque a gente é chique, meu bem. Pode entregar, Joyce. Obrigado. Presente para os nossos convidados. obrigado. Pode abrir. Pode abrir aqui na frente Pode de todo mundo? abrir. E tem toda uma simbologia aí, vocês estão levando aí. Eu tava de olho e falei, será que eu posso pedir um pra mim? Que essa caneca, ela... Eu não preciso levar escondido. Não, vocês têm a de vocês. Não é passe de ônibus, não. E a Pri vai assinar o fundo da caneca, colocar a data que vocês estiveram aqui. E assim, Legal. ó, que vocês possam usar essa caneca como um símbolo de motivação, de inspiração que vocês são. E que vocês saibam que se você sentou nessa bancada aqui, foi porque vocês têm valor na minha vida, vocês têm valor e propósito na vida de outras pessoas. E com certeza, a pessoa que está ouvindo hoje, às vezes foi uma palavra, uma frase que vocês falaram aqui, que fizeram a diferença no dia dela e talvez na vida delas. Parabéns por vocês serem os empresários, os seres humanos que vocês são. Obrigada. Obrigado, gratidão. Gratidão, obrigado a Deus Obrigado. por nos permitir tudo isso, né? Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado a Deus que proporcionou tudo isso na nossa vida e que a gente está podendo servir outras pessoas, outras vidas também. Com certeza. Isso aí. Gente, ó, beijo no coração. Até o próximo episódio do podcast Fala Pri. Tchau, tchau.